E aí, moçada, como é que estamos? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Oriente Médio. Nessa primeira parte, nós vamos estar trabalhando as questões físicas, as questões políticas e também humanas do Oriente Médio. Espero que gostem, espero que aproveitem. Tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só perguntar, beleza? Valeu, moçada. Então, vamos começar, moçada. Vamos nessa? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o Oriente Médio. Essa é a aula parte 1 de duas partes que eu dividi o Oriente Médio para vocês, para ficar um pouco mais leve, um pouco mais light. Tá bom? Eu espero que gostem aí. Partiu! Então, começando a falar do Oriente Médio, a primeira coisa que a gente precisa entender do Oriente Médio é justamente como ele é composto. Ele é composto por 15 países. Se você considera a Palestina como um país, são 16, tá? No caso da ONU, a ONU não considera a Palestina país. Então, se você segue a ONU, você tem na região do Oriente Médio apenas 15 países, tá? Que são os Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia, tá, pessoal? A capital da Turquia não é Istambul, que fica do lado europeu, né? Na verdade, ela é dividida em lado europeu e lado asiático, mas 5% só da Turquia fica na Europa, 95% da Turquia fica na Ásia, e a capital da Turquia é Ankara, né? Então, nós vemos aqui a distribuição dos países, é sempre importante mostrar para vocês e frisar o tamanho, por exemplo, da Arábia Saudita e do Irã, tá? Então, tanto a Arábia Saudita quanto o Irã são dois países bem grandes. Nós temos também países grandes em território para a proporção do Oriente Médio, o Afeganistão e a Turquia também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quando nós falamos de Oriente Médio, nós temos que destacar para vocês que é uma porção territorial do continente asiático. Então, o Oriente Médio não é um continente, é uma subdivisão do continente asiático, tá? Nessa região, a superfície terrestre, o relevo que é predominante, é a forma de planalto. Combinado, pessoal? O planalto é a forma predominante. Entre eles, destaque para o planalto da Anatólia e o planalto da Arábia. São dois planaltos que têm um destaque grande nessa região. Combinado? Então, vamos lá. Continuando aí. Vamos nessa. Pronto. Nós temos aqui o Oriente Médio, conhecido também como Ásia Ocidental, tá, pessoal? Então, outro nome para o Oriente Médio é Ásia Ocidental, e antigamente o Oriente Médio também era chamado de Oriente Próximo, porque o Oriente Médio é o meio do caminho entre o Extremo Oriente, que era a China, a Índia, o comércio que o pessoal fazia com o Sudeste Asiático, com o Extremo Oriente, e a Europa. Então, ficava o Oriente Médio. Daí vem o nome Oriente Médio, que é o Oriente do Meio, né? Você partia para o lado oriental, mas no meio do caminho você tinha os países do Oriente Médio. Que também era chamado de Oriente Doente, porque as doenças que aconteciam no Oriente Médio não eram comuns na Europa, e quando um europeu pegava uma doença do Oriente Médio, por exemplo, acontecia de vir a óbito, muitos deles. Então também ficou conhecido como Oriente Doente, tá bom? Bom, o Oriente Médio, além de ser conhecido como Ásia Ocidental também, a porção do continente total dessa parte da Ásia é de 7 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Ele é bem grande. O território em questão também abriga formações montanhosas, provenientes de dobramentos modernos, pessoal. Então, significa que tem choques de placas tectônicas. Sempre faço um comparativo com o Brasil, tá? O Brasil não tem choques de placas tectônicas, portanto, não temos montanha. Beleza? O que o pessoal chama de montanha no Rio de Janeiro, em Roraima, não são montanhas, são picos, serras, planaltos, planícies, chapadões, qualquer coisa menos montanha. Tá bom? Olha o nome, Pico da Neblina. Se é Pico da Neblina, não é Montanha da Neblina, né? Aqui no Brasil. Então o pessoal tem mania de olhar um negócio alto. Ah, aquela montanha. Não existe montanha no Brasil. Só tem montanha onde tem dobramentos modernos, onde você tem choques de placas tectônicas. Por consequência, terremotos. Beleza? O Iraque abriga a maior parte das planícies existentes no Oriente Médio, sendo que as mesmas ocorrem entre dois importantes rios, o Tigre e o Eufrates. Então, eu sempre lembro com vocês, quando eu vejo isso, eu lembro o quê, pessoal, quando eu olho isso aí? Tigre e Eufrates. Isso, a região da Mesopotâmia, combinado? Então, nós temos aí a região da Mesopotâmia, que fica no Iraque. Segundo alguns historiadores, principalmente ligados à Bíblia, dizem que praticamente um terço, né, 33 a 35% da história bíblica
passa no território onde hoje compreende ao Iraque, território iraquiano, tá bom? Principalmente próximo à região da Mesopotâmia. Vamos lá. Além disso, há uma enorme variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. A média da maior temperatura é 50 graus durante o dia, óbvio, né? E durante a noite é abaixo de 0 graus. É 0 graus, meio grau para baixo, negativo, né? 1 grau negativo. Essa é a média, tá? O subcontinente do Oriente Médio é pobre em vegetação, isso devido às diversidades climáticas. No entanto, é possível encontrar lugares mais secos, com plantas do tipo xerófilas, que são aquelas que transformam suas folhas em espinhos, e estepes em áreas de clima árido, então, um tipo de vegetação de estepe que também é típica lá da região. Joia? Então, uma vegetação bem pobre mesmo. Características climáticas da região é predominantemente marcada pelo clima do tipo árido ou semiárido, traduzindo deserto ou meio deserto, tá? Ou seja, temperaturas elevadas e pouquíssimas incidências de precipitações. Todo mundo lembra, recordando, fazendo a revisão, precipitação, chuva. Beleza? Vamos lá. A população do Oriente Médio em 2016 era de aproximadamente 350 milhões de pessoas, mais ou menos a população dos Estados Unidos, um pouco maior, tá, gente? Sendo Irã, Turquia, Iraque, Afeganistão e Arábia Saudita os países mais populosos, que juntos detêm 70% do total da população. Os grupos étnicos mais numerosos da região, obviamente por se tratar da Península Arábica, são os árabes, os turcos, os iranianos, que são os antigos persas que dominaram bem aquela região no auge do Império Persa, né? E os curdos, que nós vamos falar especificamente deles, é uma nação que não possui território. Então, nação é povo, tá? Pessoas. País é um território. Eles não possuem o território, não possuem o país. Não existe o Kurdomenistão, Kurdistão, não existe nada disso aí, tá? Os curdos não possuem um território próprio, eles estão espalhados em algumas regiões. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos lá, o Irã possui 80 milhões de pessoas, a Turquia 79 e o Iraque 37, olha como já dá diferença. O Afeganistão 34 e a Arábia Saudita 32 milhões de habitantes aproximadamente. Certo, pessoal? Então, são 5 países mais populosos que detêm 70% da população. O Oriente Médio atrai os olhos do mundo por 2 motivos principais, tá? Por ser uma área de intensa instabilidade política, óbvio, né? Em alguns países a religião é misturada com a política, em outros não, outros os grupos étnicos mais antigos querem dominar os mais novos. Enfim, é uma loucura, tá? E o que chama mais atenção do mundo para a região é a imensa riqueza que está abrigada em seu subsolo. Este aqui, ó, petróleo e gás natural. Essa imensa riqueza chama a atenção da galera do Oriente Médio, tá? Todo mundo olha para o Oriente Médio se fosse por causa do petróleo, por causa do gás. Se lá não tivesse petróleo e gás e tivesse essa intensa instabilidade política como tem, o pessoal nem ligaria para o Oriente Médio. Essa é a real, tá? Poderia ligar até por uma questão de localização. O Oriente Médio está mais ou menos no meio do planeta, né? Ele está ligado, ele liga ali um pedacinho da Europa, um pedacinho da África e um pedacinho da Ásia, né? Que ele faz parte da própria Ásia. Então, ele é o meio do caminho, ele é o entroncamento desses 3 continentes, certo? O petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Óbvio, petróleo e também, entenda-se, gás natural. Nessa região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte de energia explorada, tá, pessoal? Aproximadamente 65% do total do petróleo do planeta Terra. Então, todos os países, incluindo o Brasil, eles têm uma dependência, sim, do preço do petróleo, como se comporta o Oriente Médio, as questões de guerra. Que se lá da guerra o pessoal para de produzir, o preço do petróleo sobe, aí sobe a inflação no mundo, aí atinge muitos países, aí as pessoas começam a passar necessidades, enfim. O mundo depende também do Oriente Médio, tá? Essa porção da Ásia é berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Eu vou falar na ordem para vocês, tá? O islamismo veio primeiro, né? O judaísmo e o cristianismo. Só fazendo um retrospecto,
nós vamos ver que o islamismo e o judaísmo, eles têm grandes entraves, muitas brigas históricas, e principalmente nesse histórico recente, né, entre essas duas concentrações religiosas monoteístas. O islamismo são todos descendentes de Ismael, que é filho de Abraão, mas só que é filho de Abraão com a escrava, né? E nós temos o judaísmo, que também é filho de Abraão, descendentes de Isaac, né? Mas só que daí é Abraão com Sara, sua esposa, que teve filho bem velha e tal. Lembra disso, da história? Então, e o cristianismo veio dos seguidores de Cristo. Então, olha que interessante, Jesus Cristo era judeu e morreu como judeu, certo? Mas só que os seus ensinamentos, para quem seguia o ensinamento de Cristo, virou cristão. Tudo bem? Daí vem a palavra cristianismo, seguidores de Cristo. Joia? Então, depois desse breve histórico aí, vamos falar aqui, ó, o islamismo é a religião que predomina na maioria dos países do Oriente Médio. Vamos ser sinceros, dos 15 ou 16 países do Oriente Médio, depende do que você concorda, e toda hora eu vou estar falando isso, não vai ter questão de vestibular que vai falar assim, o Oriente Médio tem 15 ou 16 países, ninguém vai perguntar isso para vocês. Porque é uma pergunta sem resposta, tudo depende da sua posição, certo? Antes de conhecer a causa, antes de ser professor de geografia, eu falava que não tem Palestina. Depois que eu virei professor de geografia, eu entendi que sim, tem a Palestina. Então, cada um vai tendo a sua posição, vai tendo a sua opinião, certo? Se a gente observar com relação ao Oriente Médio, só Israel é o judaísmo que predomina. Os outros 15 ou 14 países que sobraram são islâmicos. Beleza? Isso é bem importante a gente destacar, né? Porque daí fica bem claro na cabeça. A luta pelo petróleo, em alguns casos também pela água, na verdade, esse também pela água podia ser assim, a luta pela água, bem mais do que pelo petróleo, né? Porque o petróleo já tem destino certo, já sabe a quem que vai vender, e já a água é para consumo deles, e é um mineral escasso, a água é um mineral extremamente escasso, tá? Então, quem detém a água, quem detém o domínio desse mineral lá, tem uma certa vantagem sobre os outros países. Provoca uma série de divergências políticas entre os países do Oriente Médio, tornando assim uma área de focos de conflitos armados quase sempre permanentes. Então, quase sempre vai ter briga por causa de água e por causa de petróleo na região. As outras brigas que acontecem lá, devido à religião, diferenças religiosas, diferenças étnicas, conquistas ou roubos de territórios, que é importante também destacar isso, e mexer com a própria população, né? Mexeu com a minha família, e daí a família é daquela religião X, o povo já toma para ele e parte para cima de quem mexeu, aí vira aquele fuzuê, né? A atividade industrial no Oriente Médio, pessoal, é pouco expressiva. Vamos lá, quais são os destaques que nós temos? São as refinarias e as petroquímicas, AVA, né? Relacionadas ao petróleo e ao gás natural, obviamente, e as outras indústrias relacionadas a setores mais tradicionais de lá. Então, que é a indústria têxtil, que eles sempre foram muito bons com relação a tecido, historicamente falando, e também indústria de alimentícios, tá? Então, não vamos esquecer desses dois detalhes, têxtil e alimentícia. O turismo é outra atividade que vem apresentando importância em alguns países do Oriente Médio, exemplo, Israel e Turquia, que recebem cerca de 2 milhões de turistas por ano. Gente, 2 milhões de turistas por ano. É mais ou menos o que o Brasil recebe de turista internacional por ano. Os caras também recebem nas condições que eles vivem, né? Israel em pé de guerra sempre, Turquia, uma cultura, vamos dizer assim, mais fechada, uma cultura um pouco mais resguardada. Ah, professor, mas eu fui na Turquia e fui muito bem cuidado. Do lado europeu, meu amigo, tudo é maravilhoso. Agora, quando você entra na Turquia e você conhece a Turquia a fundo, né? Segundo até mesmo uma caloura minha, bem, uma grande amiga nossa que casou com um turco e mora do lado mais puxado, ela fala, Farol, vocês aqui não têm noção de 1% do que acontece lá. E realmente a gente não tem, né? Mas é algo do tipo assim, eles vivem ainda a tradição original do islamismo no lado asiático da Turquia. Um dos motivos que faz com que a União Europeia não quer a Turquia dentro da União Europeia. Que ela fala, Turquia, você quer entrar para a União Europeia? Beleza, aceita os direitos humanos e cumpre os direitos humanos. Se você aceitar os direitos humanos e cumprir os direitos humanos,
aí a gente pode pensar em fazer você entrar. Eles falam, nós não vamos mudar a nossa cultura, vocês têm que aceitar a nossa população do jeito que ela é. Aí, um bloco predominantemente cristão fala, não, não vamos aceitar. Tá? No caso da União Europeia. Vamos lá, entenda quem são os curdos. 25 a 35 milhões de pessoas. Olha só que absurdo, galera, a diferença, né? Por que 25 a 35 milhões de pessoas? Vamos lá que daí eu vou explicar por aqui que é melhor. Os curdos são povos sem Estado, que vivem no Iraque, Irã, Turquia e Síria. Tá? De origem indo-europeia, eles, presta atenção, eles descendem dos medos. Os medos são povos que habitavam a região da Pérsia há mais de 2.000 anos atrás. Vou mostrar o lugar ali do Irã, onde eles ficavam, que a parte tradicional deles ainda predomina no lugar. Que fundaram o império no século 7 a.C., e sua maioria muçulmana sunita. Então, sunitas são os muçulmanos, né, os islâmicos muçulmanos que seguem a Sunna. Vamos lá. Vendo no mapa fica mais fácil, né, galera? Ó, dentro da Turquia, toda essa mancha aqui são os curdos. Então, esse território todo é da Turquia, os curdos estão aqui. Tem uma parte aqui na Síria, um bem pouquinho aqui, outro pouquinho aqui na Síria. Temos no Iraque, e aqui a região em questão que eu falei para vocês dos medos, tá? Ou medós. Mas só que no português você pode falar medos, tá? Que é essa população que habitava há mais de 2.000 anos a região. Então, vamos lá. Eles ficavam nessa localidade do Irã, quando o Irã não chamava Irã, chamava Pérsia. Além de ocuparem também o Azerbaijão e a Armênia. Se você for contar aqui, você vai ver, ó, 13 milhões e tanto, 1 milhão, 5 milhões, 5 milhões. Aí você vem, Armênia e Azerbaijão, 300 mil, mas existem. O que os curdos querem? Eles querem que esse território aqui seja retirado de todos esses países e se transforme num território curdo, que vire o famoso Kurdistão, que existe e não existe, né? Ele existe, mas não existe. Tudo bem? Tem a população, tudo bonitinho, mas só que ele não existe enquanto país. Nem tem independência, nem tentou independência, nada disso. Vamos lá. Conflitos entre árabes e israelenses, para a gente chegar ao finalmente dessa aula. Desde que foram expulsos do Oriente Médio pelos romanos, por volta do ano de 70 depois de Cristo, os judeus, atenção, se dispersaram e passaram a viver em várias regiões do mundo. Então, isso aqui, ó, dispersaram, isso se chama diáspora. É a saída do judeu do seu território, porque eles estavam sendo perseguidos pelo exército romano. Então, vamos lá. Por que o exército romano estava perseguindo os judeus? Bem rapidamente, para vocês entenderem. Supostamente, foi o povo judeu que condenou Jesus à cruz. Beleza? E os seguidores de Cristo, no caso, quem segue a Cristo, segue o cristianismo, tá? Então, o lado do cristianismo estava crescendo muito nesse período, 70 DC, né, 70 depois de Cristo, até 150 depois de Cristo, o cristianismo estava, assim, numa crescente absurda, certo? Aí, o que deu na louca aí do pessoal todo? O exército romano falou assim, cara, os judeus dão trabalho para pagar, não pagam direito os impostos, a gente tem que ficar cobrando, eles reclamam. Já toda questão que a gente encontra, eles pagam tranquilamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apoiar o cristianismo e vamos atrás dos judeus, acusando os judeus que eles mataram o líder do cristianismo. E aí nós vamos ter o cristianismo do nosso lado. Né? Fato que mais para frente eles levam até a religião cristã para dentro do exército, dentro do quartel romano, em Roma, que é o Vaticano. O Vaticano fica no centro da cidade de Roma, na Itália. E não é à toa, tem toda essa história por trás, né? Mas eu estou dando só esse parecer para vocês entenderem o que aconteceu ali na região. No século XIX, ganhou força na Europa um movimento denominado sionismo, que pregava a volta dos judeus a Sião, antigo nome de Jerusalém, para a criação de um Estado judaico. Então, já desde essa época aqui, os judeus foram espertos nesse aspecto.
Eles juntavam dinheiro, iam lá para a Palestina, lá tudo chamava Palestina, nós vamos ver um mapinha aí. Chegava lá na Palestina, comprava os territórios de forma amigável, via o palestino que estava enforcado, achava um território bacana, uma fazenda legal, e compravam uma terra atrás da outra, e os judeus todos comprando terra juntos. Então eles já estavam fazendo verdadeiras colônias judaicas na região da Palestina. E isso aí, no futuro, ia dar ruim, né? Eles iam reivindicar isso. Porém, a região pretendida era a Palestina, que era ocupada pela população árabe, islâmicos, né? Em sua maior parte chamada de palestinos, obviamente. Então tinha muito palestino, muito islâmico lá dentro. Joia? A ONU, em 1947, aprovou um plano de partilha da região da Palestina, com a criação de 2 estados. Um árabe, que é a Palestina, que ficou com 40% do território apenas, eles eram donos de 100%, na hora que dividiu o país, ficou com a menor parte, e com as piores terras. E outro judeu, que era chamado Israel, né, ficou 60% e também das melhores terras. Pessoal, lembrando, a entrada dos judeus na região para reivindicar isso foi pacífica, mas passou disso, quando a ONU meteu o bedelho aqui em 1947, para em 48 ser efetivada a criação de Israel, aí vai dar conflito. Então lembre-se, islâmicos e judeus, no fundo, eles têm o mesmo pai, que é Abraão, certo? Então, é por isso que eles brigam, porque eles são irmãos, cara. Eles brigam demais, tá? Brincadeira, né? É uma brincadeira só para vocês lembrarem, fazer uma ligação que Abraão é o pai deles, né? É o pai de Ismael, que deu origem ao islamismo, e é o pai de Isaac, que deu origem ao judaísmo. Lógico que eu estou falando de uma maneira grosseira, estou falando de uma maneira mais rápida, que se a gente for entrar na história bíblica aqui, nós vamos fazer um vídeo de 6 horas no mínimo, né? Tá certo? Em sala de aula, por exemplo, quando eu trabalho essa aula, a última vez que eu trabalhei foram necessárias 9 aulas. 9 aulas de 45 minutos cada, para conseguir explicar um pouquinho mais a fundo do Oriente Médio. Então, aqui está um belo de um resumo para vocês terem a estrutura e entender como que funciona, tá? Mas vem cá, por que a ONU aprovou? O que aconteceu para a ONU aprovar? É sempre importante esse lado da história também. Nessa época, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, os judeus falavam assim, fomos castigados com a guerra, tivemos a questão da perseguição na Alemanha, o Hitler perseguindo os judeus, etc, tal. Tudo bem. Mas só que não era só isso. Agora vamos no por trás da história. Os judeus chegaram no governo dos Estados Unidos e falaram, olha, 60% da sua economia é judaica. 60% do que os Estados Unidos ganha, mexe, movimenta, injeta em ações, empresas, pertence aos judeus dos Estados Unidos. Portanto, o que eu quero? Eu gostaria de uma ajuda sua para que fosse aprovado e eu quero aquela terra, a Palestina. Os Estados Unidos falaram, mas é Palestina, cara. Tem islâmico lá, eles estão há 1.800 anos. 1.800 anos lá, quietinho, 1.900 anos, né? Sem problema, a terra é deles há 1.900 anos. Não, mas nós éramos de lá, mas era há mais de 1.900 anos atrás. A terra já é dos caras. Não, eu quero aquela terra. Sabe aquele filho birrento, eu quero. Então, aí ele pegou no calo os judeus, falou assim, ó, 60% da sua economia na minha mão. Eu acredito que vocês vão ajudar quem ajuda vocês muito. Pô, sacanagem. Chegou na Inglaterra, 52% ou 55%, não lembro exatamente a proporção, é um pouco mais de 50%, da sua economia é na mão dos judeus. Dá para ajudar a gente lá na ONU, assinar embaixo? Quais eram os líderes da ONU nessa recém-formada Organização das Nações Unidas? Estados Unidos e Inglaterra. Eles foram direto no calo, tudo bem? Agora, olha isso aqui. No mapa, é possível ver a proposta da ONU para a partilha da região com a intenção de solucionar uma disputa de território na Palestina. Não tinha disputa. Os israelenses não disputaram, eles falaram, eu quero, tudo bem? Mas, para fins históricos e pedagógicos, teve disputa e a ONU foi tentar apaziguar, dando a maior parte das terras para quem não era dono. Tudo bem? Então, vamos lá. A cidade de Jerusalém, por ser considerada sagrada para 3 religiões, né, monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ficaria sob o controle da entidade, no caso a ONU, considerada uma zona internacional. Isso foi o que não ocorreu, tudo bem? Não ocorreu isso. Por quê? Então vamos lá. Era para Jerusalém pertencer à ONU. Hoje, eu
tenho até, eu sempre conto isso na aula, o Yoav é um grande amigo meu lá de Israel. Até hoje a gente bate cabeça quando conversa, né? Eu falo assim, e aí, como é que tá a capital? Ele fala, eu não moro na capital, ele mora em Tel Aviv, que é a capital mesmo de Israel, tá, gente? Tel Aviv é a capital de Israel. Eu falo, eu não moro na capital, a capital é Jerusalém, eu moro em Tel Aviv. E ele teima, ele, como todos os judeus que nós conhecemos, aí conhecemos uns 4 judeus que falam a mesma coisa. A nossa capital não é Tel Aviv, é Jerusalém. Então, é uma briga eterna, mas só que é berço de 3 religiões. Se cair na mão dos judeus, eles vão impedir, no mínimo, os islâmicos de entrar. E lá tem o templo dos islâmicos, assim como tem o templo do cristianismo. Então, não dá para ficar na mão de um só. Dá problema. Por isso que, recentemente, quando Donald Trump quis mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, e o Brasil quis dar uma de cachorrinho, né, ir atrás dessa imbecilidade geopolítica de tirar de Tel Aviv e jogar para Jerusalém também a capital, reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel, e arrumar um problema diplomático, como arrumou. Os países islâmicos todos falaram, faça isso que o comércio com o Brasil é cortado. Então não adianta você querer, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu sou o presidente do Brasil, eu sou o cara, beleza. Você pode ser o cara, se for ainda, né, dentro do seu país. Porque pelas últimas eleições aqui, pela última eleição lá do Trump, deu para ver que ele não é nada de o cara, né? E também nós estamos começando a ver aqui no Brasil esse negócio que está também pegando para o lado do nosso presidente. Esse negócio de ele querer seguir os Estados Unidos e não ter o próprio princípio. Isso não existe, gente. O brasileiro tem que ser autônomo, importante isso, tá? O Brasil tem que ter os seus países aliados, não seguir o que eles fazem. Ainda mais os Estados Unidos. Os caras têm arma para se defender. E se os islâmicos, ou os árabes, ou quem quer que seja, pensa em invadir o Brasil, nós vamos se defender com 30 mil homens? Capaz, né, amigo? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Como que é a declaração? É porque se não der na diplomacia, a gente acha pólvora. Rapaz, corajoso, viu? Vamos nessa. Com a proclamação do Estado de Israel em 14/5/48, ocorreu a primeira guerra de muitas que aconteceram na região, né? Batizada como Primeira Guerra Árabe-Israelense, pessoal. Atenção nisso aí, é a primeira, tá? Então, antes de acontecer a guerra, a ONU propôs esse mapa em 1947. Essa parte laranja aqui, né, toda essa parte laranja, esse território descontínuo, seria a Palestina. Olha que bacana, ficaram com 40% apenas e território descontínuo. Enquanto Jerusalém fica com território contínuo e as melhores terras. Agora, olha isso aqui e vê se não ia dar ruim. Você tinha que sair aqui da Cisjordânia para vir para Gaza, você tinha que passar por território israelense. Será que isso ia dar treta? Não só ia, como deu. Tudo bem? Vindo aqui, por exemplo, você sai da Cisjordânia e vem para Nazaré, a mesma coisa. E deu briga. Vamos ver, então, o que aconteceu. É sempre importante lembrar que tudo isso aqui, antes da ONU pôr o dedinho, até 1946, tudo isso aqui era Palestina. Sobre o domínio islâmico, bonitinho, ninguém escutava falar dessa região do mundo, tá? E um parênteses, tá, pessoal? Não tem petróleo lá, tá? Israel, Palestina, não tem exploração de petróleo. Mas os caras brigam por causa da terra, porque é uma terra santa. Dentro dessa terra santa tem cidades santas que se destacam, Jerusalém, que se destaca, né, Jerusalém. Ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense, o território de Israel aumentou cerca de 1/3, lógico, e os israelenses passaram a dominar cerca de 79% do território da Palestina. Pessoal, isso era óbvio que ia acontecer, né? Israel, toda hora que os árabes partiam para cima de Israel, Israel levantava a mãozinha e falava: Estados Unidos, Inglaterra, países da ONU, me ajudem. Pronto. Foi assim a vida inteira. Então, eles sempre tinham muito mais armas, muito mais exército, muito mais estrutura que os 5 principais países que mais brigaram com Israel. Quais foram esses 5? Vamos lá, por ordem. Palestina, óbvio. O Egito, que tem ali a Península do Sinai, o Canal de Suez, que fica na Península do Sinai.
Síria, Líbano e Iraque. Esses 5 países sempre se uniam para bater em Israel, sempre apanhavam, e geralmente num curto espaço de tempo. A grande consequência dessa guerra foi colhida pelos palestinos. Lógico, vai estourar bomba do lado mais fraco. Além das perdas territoriais, a guerra forçou mais de 700 mil palestinos a se refugiarem em territórios que haviam sido conquistados por Israel. Então, eles tinham que se refugiar fora desses territórios conquistados por Israel. Traduzindo, você tinha que sair da sua casa. Imagina você saindo daqui e indo, sei lá, para a região centro-oeste, por exemplo. Você é onde eu vou morar? Não sei, se vira. Pega a roupa do corpo e vaza, porque esse território é nosso. Israel, nesse ponto, é muito cruel mesmo. Eles expulsavam, e se você se recusava a sair, vocês eram executados dentro da sua própria casa, certo? Então, tem o lado também muito cruel da história que a galera não conta, tá? Eu não estou falando que o judeu é ruim, que o islâmico é ruim, que o cristão é ruim. Eu estou falando que existem pessoas ruins dentro de todos os credos, todas as crenças, tá, pessoal? E muita pessoa boa também, obviamente. Isso ficou conhecido pelos palestinos como Nakba, tá? Ou Nakba. O Nakba, ou Nakaba, Nakba, é árabe, Nakaba, você dá uma aportuguesada, né? Mas Nakba é do árabe, que significa tragédia. Quando você escutar um Nakba, você já está sabendo do que está falando. Seria essa tragédia, essa ocupação brutal dos israelenses. Ah, mas os islâmicos foram cutucar os caras e apanharam. Bem feito, depende. Pensa você está na sua casa bonitão, de repente seu território da sua casa, 60% passa para o vizinho que você menos gosta. Você vai ficar tranquilo? Lógico que não. Agora imagina quando é um inimigo histórico seu que pega seu território e fica com a maior parte. Você vai ficar quieto? Lógico que não. E os islâmicos, eles têm um negócio que muitos povos têm que aprender. Eles se ajudam integralmente. Se acontece com um, acontece com todos. Importante, tá? Guardem bem essa, porque os islâmicos, eles têm essa questão de unificação. E Brasilzão, velho de guerra, tem muito que aprender. O Estado de Israel até hoje não permite o retorno desses refugiados para o antigo território. Olha só como que é Israel, cara. A guerra aconteceu em 48. Os caras não são permitidos de voltar até hoje. Após esse conflito, outras guerras foram travadas entre árabes e israelenses ao longo do século, sendo elas, então vou destacar outras guerras, tá, pessoal? Guerra de Suez, do Canal de Suez, que foi quando o Egito perde o Canal de Suez para os judeus. Aí os judeus bem bonzinhos, né, falam assim, tem o Canal de Suez para passar o petróleo dos árabes, todos, dos islâmicos, fecha o Canal de Suez. Se eles quiserem vender petróleo, que dê a volta lá pelo sul da África, que aumentem a trajetória em 15 mil quilômetros, 18 mil quilômetros para os Estados Unidos, né, 15 mil para a Europa, não tem problema. Mas vai ficar muito caro. Deu o choque do petróleo primeiro, segundo, terceiro, depois disso, né? Mas eles não estavam nem aí. O mundo chegou e falou assim: o pessoal de Israel, vocês estão perdendo também, porque vocês também mexem com comércio. O mundo inteiro está quebrando. Vocês vão quebrar. Eles falam: não, nós não vamos quebrar, porque nós não temos dinheiro, nós temos posse. E realmente o judeu transforma tudo em posse, né? Um desses meus amigos que é judeu, o Yoav, né? A mulher dele, toda vez que vem aqui, eu fico todo sem graça, quando vem para o Brasil. A mulher dele toda recoberta de ouro, de não sei o que, blá, blá, blá. E daí o Yoav, ele é dono de uma cervejaria, né? E ele canta MPB à noite. O hobby dele é pegar o violão e cantar música popular brasileira, bossa nova principalmente. Aí um dia ele virou e falou assim, tá vendo a minha mulher? E a mulher dele quase não fala. Eu tô vendo, né? Ele falou assim, a minha poupança. Vocês chamam aqui de poupança, né? Ela é minha prevenção. Ele falou assim, todo o dinheiro que eu ganho, eu recubro minha mulher de joias. E se
a gente precisar sair de novo. Foi uma diáspora. Ele falou, no Oriente, no Ocidente chama diáspora. Lá para ele deu um nome hebraico que eu, né, nem sei. Aí ele pegou e falou assim, quando tem a diáspora, eu pego a minha mulher, consequentemente pego todos os meus bens e levo embora. Então a mulher é a melhor poupança que eles podem ter. Palavras de alguns judeus. Quiçá, né, que dirá, por exemplo, algumas mulheres de judeus aí pelo Brasilzão, né, e realmente eles têm essa tradição de recobrir de joias e ouro as esposas, certo? Porque em caso de necessidade, as posses deles não ficam no banco, e sim ficam em casa junto da mulher. Então tem o canal de Suez aí, né, essa guerra que o canal de Suez perdeu e aconteceu tudo isso que eu falei para vocês. A Guerra dos 6 Dias, ela é a mais legal, assim, de todas, quando eles tentam recobrar uma parte do território. Não, nós vamos conseguir, agora vamos se juntar e bater nos israelenses lá, tal. Israelenses, ó, geral, Estados Unidos, Inglaterra, estão querendo bater em mim, chega aí. Na hora que chega lá, o pessoal, a guerra dura expressivos 6 dias. Todo mundo destruído, eles perderam mais território ainda, o povo islâmico. E aí, a última tentativa deles, que foi quando Israel ficou muito brava e falou que não ia abrir o canal de Suez mesmo. Repara aqui, ó, né? Bem no período do primeiro choque, segundo e terceiro choque do petróleo, do preço do petróleo, né? A guerra de Yom Kippur. Os islâmicos foram no dia sagrado para os judeus, que eles não podem nem apertar um botão, eles não podem fazer absolutamente nada, eles têm que descansar e ficar assim, fazendo nada. E falaram, no dia de Yom Kippur nós vamos invadir os caras. Os judeus, obviamente, ficam sabendo, porque eles falam entre eles e Israel está ali no meio. Avisa os Estados Unidos, avisa a Inglaterra, a ONU, todo mundo cai matando em cima dos países islâmicos, e assim que vira meia-noite vem o exército israelense e acaba com a graça. Tá certo? Entra na guerra para destruir de vez os islâmicos. E permanece com o canal de Suez fechado, sem deixar o petróleo passar. Prejuízo. Beleza? Para o mundo. Olha aqui, pessoal. Daqui dá para a gente ter uma ligeira noção, então, de tudo que acontece. Vamos lá. 1920, 1947. Então, antes, Palestina era tudo isso. Repara, presença judaica em 1947. Ó, todas essas terras eram compradas por judeus. Eles ganhavam dinheiro em tudo quanto é canto do mundo e compravam a terra lá. Mas você pode ter certeza, ó, repara, sempre próximo ao litoral, em terras onde está próximo aqui da nascente, né, do rio, onde Jesus foi batizado, Rio Jordão, né, nas colinas de Golã. Então é interessante isso aqui, tá, pessoal? Então vamos embora. Continuando, 47, 48, a divisão sugerida, Estado árabe ficaria, ó, o amarelão que era, ó, o amarelinho que ficou. Isso aqui seria a parte palestina. O restante ficaria Israel. Pô, sacanagem. Lembra que eu falei, ó, Egito, Síria, Líbano, tudo bem? Aqui para cá tem o Iraque, todos esses países tentavam toda hora destruir Israel. 48 a 67, depois das guerras, olha como que ficou o território. Israel ampliou seu território, pegou a nascente do Rio Jordão aqui, a colina de Golã, passou a pertencer aos israelenses também. Aí você olha aqui, ó, território ocupado por Israel, 67 a 88. Israel não abriu mão dos territórios. Península do Sinai, mais para cá está o canal de Suez, tá, pessoal? A faixa de Gaza, israelenses se juntaram, a Cisjordânia também. Aqui, esse pedacinho das colinas de Golã também. 1988 a 2000, aí nós temos aqui Israel, o que sobrou para o palestino, que foi a faixa de Gaza. Então, só sobrou para os palestinos Gaza, e a Cisjordânia nós temos algumas situações. A parte branca é controle israelense. Então, tudo aqui é branco, tudo está no controle israelense. Mas só que Israel não fica aí pegando tanto no pé da galera. Então, você tem algumas zonas de controle palestino, e você tem muitas zonas de controle civil de palestinos e controle militar israelense. Então, seria assim, os militares estão na rua, estão vendo que os palestinos estão lá tendo prefeito, cuidando das coisas, fazendo lei, mas, se preciso for, o exército entra, exército israelense, toma conta. Então, eles falam assim, ó, vocês podem ir gerindo o espaço que vocês querem, mas nós estamos aqui para ficar de olho.
E atualmente não muda muito a circunstância de 2000 para cá, tá, pessoal? Você tem aqui a faixa de Gaza, bonitinho, né? Aí você tem aqui a presença de Israel nessa área gigantesca. Ele ainda fica dominando as colinas de Golã e não libera de jeito nenhum a nascente do rio Jordão, joia? E nós temos aqui a Cisjordânia, tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. É isso aí, moçada. Valeu! Boa, pessoal, muito boa, boa aula, bem trabalhada. Nós mostramos bastante os mapas, explicamos os países que fazem parte, quais são componentes, quais não são. Espero que tenham gostado, viu, pessoal? Grande abraço, até uma próxima. Não esqueça de se inscrever aqui e não esqueça também de fazer aqui, escolher os vídeos, as sugestões que nós estamos dando para vocês, beleza? Valeu, moçada, um abraço, até mais, tchau, tchau.